Bom dia! Hoje é dia 1º de novembro de 2018, quinta-feira, Brasília, Distrito Federal. Mais um vídeo sobre religião. Religião, pura ilusão, pura fantasia, pura superstição. Neste vídeo vou mostrar mais um erro cometido pelos cristãos. E aqui, pastores evangélicos, pastores protestantes e padres cardeais católicos. Um erro propagado pelas igrejas cristãs. E que erro é esse? É mais um erro sobre a lenda de Gênesis, Jardim do Éden, Adão e Eva. É mais um erro ali, propagado pelos cristãos. E o erro se localiza quando os cristãos dizem que, na lenda bíblica, Adão e Eva foram responsáveis pela desobediência diante da ordem do Deus hebreu. Certinho? Muito bem. Isso aí, gente, é mais um erro. A pergunta é, na lenda do Jardim do Éden, Adão e Eva eram responsáveis pelo que fizeram? Eles mereciam punições, como receberam, e punições injustas? Adão e Eva agiram com livre-arbítrio? Claro que não, mas as igrejas cristãs dizem que sim. E aí está o erro, que vou mostrar aqui agora no quadro, certo? Mais uma vez, a pergunta é, Adão e Eva atuaram com livre-arbítrio? Claro que não. E vocês ficarão sabendo por quê. Certinho? Muito bem. Antes de entrar aqui propriamente no quadro, quero mais uma vez pedir a vocês aí, as pessoas que tenham a Netflix em casa, assistam aqueles dois documentários, o Holy Hell e o outro documentário, o Wide Country. Ali nós temos dois bons documentários de cunho religioso, espiritual. Pessoas ali, em busca da espiritualidade, foram facilmente enganadas por dois gurus. Um norte-americano, Holy Hell, e o outro um indiano, que foi morar depois nos Estados Unidos, no estado de Oregon, perto de uma cidadezinha chamada Antelope, correto? E ali você vê os dois gurus, principalmente o Bhagwan, o guru da série Wide Country, o guru ali milionário, com 90 Rolls Royce e 2 aeronaves. Tudo isso às custas da boa-fé dos seguidores e que foram facilmente enganados, correto? Assista, pois, a esses dois documentários. Vamos agora mostrar no quadro mais um erro praticado pelos cristãos. Adão e Eva, coitados, lá no Jardim do Éden, eles não mereciam aquelas punições que eles receberam na lenda bíblica do Deus hebreu. Foi muita injustiça contra o pobre Adão, contra a pobre Eva. Eles não tinham o livre-arbítrio para ali cometerem aquele mal. Certinho? Vamos ver agora isso aqui no quadro, correto? Muito bem. Então temos aí o título, Adão, Eva e o livre-arbítrio, certinho? Como disse no início do vídeo, os pastores evangélicos, pastores protestantes, juntamente com os sacerdotes católicos, dizem que Adão e Eva agiram na lenda bíblica com o livre-arbítrio. Claro que não. Claro que não. O livre-arbítrio não havia no comportamento de Adão e Eva. E vocês saberão agora. Muito bem. Para que vocês entendam o que é livre-arbítrio, vamos aqui à explicação. Gente, livre-arbítrio significa liberdade
de agir. Livre-arbítrio significa consciência plena para agir. Livre-arbítrio significa escolha de agir. Livre-arbítrio significa também entendimento para agir. Livre-arbítrio significa também conhecimento para agir. E assim, no livre-arbítrio, já que o homem age com a consciência plena, ele sabe o que está fazendo, aí vem a responsabilidade por seus atos. Uma pessoa só é responsável por seus atos se forem praticados com livre-arbítrio, com escolha. Certinho? Aí vem a responsabilidade. E vem também a punição justa. Correto? Muito bem. Então, havendo livre-arbítrio, um homem, diante de uma situação, ele pode agir de várias maneiras. Se ele tem essa consciência de agir de várias maneiras, e ele escolhe uma dessas maneiras, então ele agiu com consciência plena. Daí ele ser responsável por seus atos. E daí, se forem atos criminosos, ele vai pagar aí uma punição. O homem que agiu com livre-arbítrio, correto? Por exemplo, quando a Suzanne von Richthofen chamou seu namorado, Daniel Cravinhos, e o irmão dele, o Christian Cravinhos, para matar os pais dela, o Manfred Richthofen e a Marisia Richthofen, a Suzanne von Richthofen tinha a consciência plena do que estava fazendo. Ela tinha a consciência plena, ela tinha o conhecimento pleno do que estava fazendo. Ela tinha o entendimento do que estava fazendo. Daí, hoje, ela está presa ainda, né? Foi condenada. E foi condenada por quê? Porque ela agiu com livre-arbítrio, com essa capacidade plena de decidir, de tomar decisões. Isso é livre-arbítrio. Havendo livre-arbítrio, haverá responsabilidade. Não havendo livre-arbítrio, não haverá responsabilidade, correto? Muito bem. O Daniel Cravinhos, namorado da Suzanne von Richthofen, e o irmão dele, o Christian, os dois também agiram com livre-arbítrio. Eles tinham a consciência, eles tinham o conhecimento, eles tinham o entendimento de que estavam fazendo uma coisa errada: matar os pais de Suzanne von Richthofen. E os dois mataram. Então, os três, Suzanne von Richthofen, Daniel Cravinhos e Christian Cravinhos, os três agiram com o livre-arbítrio. Eles tinham a capacidade de conhecimento, eles sabiam o que estava fazendo, certinho? O que estavam fazendo. E aí, eles foram punidos, receberam as punições merecidas. Seria o ideal aí a pena de morte, mas no Brasil não existe para isso. Pois bem, então já que eles agiram com livre-arbítrio, com a escolha de agir, com a consciência plena do que estavam fazendo, eles foram punidos. E aí, uma punição justa, porque eles agiram com livre-arbítrio. Agora, existem inúmeros casos em que o próprio homem age sem o livre-arbítrio. Quando o homem age sem o livre-arbítrio, aí esse homem, ele não pode ser responsável por seus atos. Porque quem age sem livre-arbítrio, no caso aqui criança, uma criança com 5 anos de idade, não sabe o que está fazendo. Se ela pratica um crime, ela não é responsável pelo crime. Ela não vai sofrer punição alguma, porque ela não agiu com livre-arbítrio.
Então aqui não há a responsabilidade, correto? Muito bem. Então uma pessoa que age sem livre arbítrio, no caso aqui crianças, deficientes mentais, loucos, pessoas loucas, elas não sofrem punição alguma. Por quê? Porque há aqui a inexistência da liberdade de agir. Uma criança não tem a liberdade de agir como um adulto qualquer. Aqui, inexistência também de consciência plena, inexistência de escolha, de entendimento. E aqui não há responsabilidade. Não existe responsabilidade quando a pessoa pratica um crime sem o livre-arbítrio. Essa pessoa também não merece punição, correto? Por exemplo, a gente vê aqui no Brasil muitos malucos aí, deficientes mentais, matando pessoas aí, cometendo crimes, não é? Esses doentes mentais, eles não agem com livre-arbítrio. Eles não têm a consciência de escolha. Eles não têm o entendimento como uma pessoa normal. Um deficiente mental não tem o livre-arbítrio, correto? Mas ele pode cometer crimes, e comete muitos crimes aqui também no Brasil. Pois bem, quando um maluco comete um crime de homicídio, por exemplo, a gente vê muito aí, malucos aí, né, matando crianças, etc., jovens e tal. Esse maluco, ele vai preso não porque está recebendo uma punição, ele vai ser recolhido para tratamento psiquiátrico, mas não é punição. Um maluco, um doido, quando mata alguém, ele não vai preso porque foi condenado. Ele não é condenado porque ele é doido. Ele agiu sem o livre-arbítrio. Ele agiu sem responsabilidade. Ninguém pune uma pessoa maluca. Ninguém pune uma criança com 5 anos de idade quando pratica um crime. Porque aí são casos de crimes praticados sem o livre-arbítrio. Correto? Muito bem. Então aqui, quando a pessoa pratica um crime com livre-arbítrio, ela pratica esse crime com a consciência plena do que está fazendo. E aí a punição. Já quando a pessoa pratica um crime sem livre-arbítrio, sem essa consciência do que está fazendo, essa pessoa não recebe punição alguma. Seria loucura, correto? Agora vem a pergunta, e o Adão e Eva? Lá no Jardim do Éden, na narrativa lendária bíblica, Adão e Eva cometeram ali aquele ato de desobediência ao Deus hebreu. O Deus hebreu, na lenda bíblica, apareceu a Adão e disse para não comer do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Correto? E aí o Adão passou o recado para a Eva depois. Só que os dois comeram, desobedeceram ao Deus hebreu. Aí vem a pergunta, ao desobedecerem a essa ordem do Deus hebreu, Adão e Eva mereciam essa punição? Eles praticaram essa desobediência com livre-arbítrio? As igrejas dizem que sim, os padres dizem que sim, os pastores evangélicos dizem que sim, só que a Bíblia diz que não. Porque aqui os líderes cristãos não dizem a verdade, porque seria o fim aí de sua propagação religiosa, correto? Na verdade, a Bíblia é clara. Ela diz de forma clara, inafastável, que Adão e Eva, quando desobedeceram a ordem do Deus hebreu, ali, antes de comerem do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, Adão e Eva comeram desse fruto sem o livre-arbítrio. Adão e Eva não tinham a consciência, eles não tinham o conhecimento, eles não tinham o entendimento
de que estavam praticando o mal ao comerem do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Correto? Vamos ver isso aqui. Então vamos colocar aqui Adão e Eva. Aqui, antes de eles comerem do fruto da árvore do conhecimento, veja aí, do bem e do mal. E aqui, Adão e Eva, depois de comerem do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Certinho? Então vamos aqui antes. Em Gênesis capítulo 2, versículo 25, está escrito assim: Ora, um e outro, o homem e sua mulher, estavam nus e não se envergonhavam. Correto? Muito bem. Aqui está dito que Adão e Eva estavam lá no jardim do Éden, andando pelo jardim tranquilamente, e eles estavam nus, e eles não percebiam aquela nudez. Por quê? Porque aqui eles não haviam ainda comido do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Adão e Eva aqui, eles não sabiam, não tinham a menor noção do que era o bem e o mal. Eles aqui não tinham a consciência de agir. Eles não tinham a escolha de agir. Daí não serem responsáveis por seus atos. Correto? Então, segure aqui. Vamos agora a Gênesis capítulo 3, versículo 6. Diz assim: Vendo a mulher, Eva, não é isso? Vendo a mulher que a árvore, que árvore? A árvore do conhecimento do bem e do mal. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, a Eva, não é? Ela ficou aí, olhando aqui os frutos, coloquei aqui os frutos, ó, da árvore verdinhos, correto? A Eva olhou para essa árvore aqui, viu os frutos bonitos, não é? E ficou com vontade de comê-los. Certinho? Aqui, ó. E ela pensou que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, e também, veja, e árvore desejável para dar entendimento. Olha aí, gente. Para dar, olha o dar aqui. Para dar entendimento. Porque até então, eles não tinham o entendimento. Entendimento, veja, é livre-arbítrio. E aqui eles não tinham o entendimento. Então ela viu essa árvore aí e pensou que a árvore era boa também para dar entendimento. Porque até então eles não tinham o entendimento. Eles não tinham a consciência para agir. Eles não tinham aqui a escolha de agir. Correto? Muito bem. Tomou-lhe do fruto a Eva, né? E comeu. E deu também ao marido, ao Adão. E ele comeu. Então você vê aqui, nessas duas passagens bíblicas, antes de o casal comer do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, eles aqui, Adão e Eva, eles não tinham o livre-arbítrio, que é aquela capacidade inteligente, consciente, de escolher uma coisa ou outra. Eles não tinham aqui o livre-arbítrio, porque eles não entendiam até aqui o que era mal e o que era bem. Veja que o Deus hebreu proibiu que eles comessem do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Só que Adão e Eva não tinham a consciência, não tinham o conhecimento de que, ao comerem daquele fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, eles estavam fazendo um mal ao Deus hebreu. Eles não tinham esse conhecimento, eles não tinham essa capacidade de raciocínio. Porque a árvore, veja o nome dela, árvore do conhecimento do bem e do mal.
Uma pessoa, no mundo da Bíblia, dessa lenda, uma pessoa só iria conhecer o bem e o mal, uma pessoa só iria discernir o bem do mal se, obviamente, comesse do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Antes não. Então você vê que antes aqui, Adão e Eva não tinham o conhecimento do bem e do mal. Logo, eles não deveriam ter sido punidos pelo Deus hebreu por comerem do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. É fácil assim a explicação, não é? Muito bem. Então aqui vemos que os dois não tinham o livre-arbítrio, o poder de escolha, aquela consciência de que estava fazendo uma coisa má ou uma coisa boa. Eles não tinham esse conhecimento, porque só teriam se comesse do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Aí sim, a partir daí é que os dois teriam já o livre-arbítrio. Antes não. Correto? Muito bem. Então aqui Adão e Eva sem o livre-arbítrio. Correto? E aqui está Adão e Eva, e aqui uma parede, ó, protegendo aqui a árvore do conhecimento do bem e do mal. Então isso aqui é na fase anterior. Aqui os dois não tinham o livre-arbítrio. Eles não conheciam o que era o bem e o que era o mal. Agora depois, tirando aqui a barreira, aí Adão e Eva tiveram aqui acesso à árvore do conhecimento do bem e do mal. Então vamos aqui. Eles comeram agora o fruto. Veja, em Gênesis capítulo 3, versículos 7 e 22. Diz assim: abriram-se, veja aí, abriram-se então os olhos de ambos, Adão e Eva, e percebendo, veja aí, que estavam nus, coseram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Então você vê aqui que nesse momento, quando Adão e Eva, na lenda bíblica, eles comem do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, só aqui, depois de comerem do fruto, é que aqui apareceu o livre-arbítrio. Mas só depois da coisa feita e não antes. Entendeu? Então você vê que aqui eles estavam nus e não percebiam, porque não havia aqui o conhecimento do bem e do mal. Não havia aqui o livre-arbítrio. Não havia aqui a consciência do que era errado e do que era certo. Já aqui foi diferente. Eles comeram do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, e só a partir daí é que eles ficaram com a consciência plena de agir, com o entendimento do que era bem e do que era mal, mas só depois de comerem do fruto. Correto? E aqui vem mais à frente, versículo 22. Então disse o Senhor Deus: eis que o homem, Adão e Eva, se tornou, veja aí, ó, se tornou por quê? Porque antes não eram antes, se tornou como um de nós. Aqui o Deus hebreu falando para uma assembleia de deuses. O homem se tornou como um de nós, conhecedor do bem e do mal. Olha aí, o próprio Deus hebreu, na lenda bíblica, está dizendo que agora, a partir de agora, que Adão e Eva se tornaram, porque antes não eram, se tornaram conhecedores do bem e do mal, olha aí. Então, a partir daqui é que surgiu a responsabilidade para Adão e Eva. Mas só que depois de eles terem comido do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Antes, não. Antes de eles terem comido esse fruto, eles eram aqui ignorantes. Eles eram como crianças de 5 anos. Eles eram como pessoas débeis mentais,
sem responsabilidade alguma, porque eles não conseguiam discernir o bem do mal. Só passaram a discernir o bem do mal só depois de comerem do fruto. Antes não. Então aqui antes é que eles praticaram a desobediência contra Deus. No estágio aqui, sem livre-arbítrio, entendeu? Não havia o livre-arbítrio aqui. Então foi nesse estágio, sem o livre-arbítrio, sem o conhecimento do bem e do mal, que Adão e Eva desobedeceram ao Deus hebreu. Então, se eles desobedeceram ao Deus hebreu no estágio aqui, sem o livre-arbítrio, sem a consciência do que estavam fazendo, sem discernir o bem do mal, então o casal aqui, Adão e Eva, não mereciam ter sido punidos pelo Deus hebreu. Punir Adão e Eva aqui, no estágio sem o livre-arbítrio, é o mesmo que punir uma criança inocente de 5 anos de idade. É o mesmo que punir uma pessoa maluca, um débil mental, pelo que ele fez. É um absurdo punir um deficiente mental. É um absurdo punir uma criança de 5 anos. E é um absurdo, na lenda bíblica, o Deus hebreu punir Adão e Eva quando eles não tinham o conhecimento do bem e do mal. Entendeu? Adão e Eva só tiveram o conhecimento do bem e do mal. Coloque isso na sua cabeça. Adão e Eva só tiveram o conhecimento do bem e do mal só quando comeram do fruto. Antes, eles não tinham o conhecimento do bem e do mal. E foi antes que eles desobedeceram ao Deus hebreu. E desobedeceram porque eles não tinham consciência de que aquela desobediência era um mal. Entendeu como é fácil? É fácil explicar. A Bíblia é clara. Na verdade, qualquer padre sabe disso. O Papa Francisco sabe disso. Adão e Eva nunca existiram. Jardim do Éden nunca existiu. Isso aqui que está em Gênesis é uma lenda. O escriba ia escrevendo essas coisas sem pensar bem. Ele ia escrevendo o que está aqui. É por isso que está cheio de erros, cheio de absurdos, porque eles iam escrevendo isso aqui de forma inocente. Daí as ingenuidades gritantes que estão aqui também nessa lenda bíblica. E aqui mais um exemplo, não é? Gente, tudo isso é fantasia, é ilusão, é superstição. Certinho? Então espero que vocês aí tenham entendido mais essa aula, correto? A de que Adão e Eva, lá no Jardim do Éden, quando desobedeceram à ordem do Deus hebreu, os dois agiram sem o livre-arbítrio, sem o conhecimento do que era bem e do que era mal, sem o entendimento do que era bem e do que era mal. Então, os dois agiram sem o livre-arbítrio. Se agiram sem o livre-arbítrio, não há responsabilidade alguma. Daí, os dois jamais poderiam ter recebido qualquer punição do Deus hebreu. E na lenda, eles receberam. Porque a lenda é uma criação ingênua de um hebreu. Corretinho? Portanto, aí, mais um vídeo e muito obrigado.